Seja, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos iniciando hoje o estudo do período intertestamentário. Mas desta vez, este estudo ele é um pouco mais detalhado. Se o amado observar, nós temos um vídeo bastante longo, postado já há bastante tempo também, no YouTube. Entretanto, neste eu estou colocando algumas coisas a mais, alguns detalhes, algumas questões importantes, nós estamos discutindo outras coisas. Então, esta série de vídeos vem, em verdade, complementar aquele vídeo inicial lá. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. E o que é esse período intertestamentário? O período intertestamentário está colocado entre dois livros, porque entre o livro de Malaquias, que fecha o Velho Testamento, e o livro, o Evangelho de Mateus, que abre o Novo Testamento, não existe absolutamente nada, não existe nenhum escrito, não existe nenhum livro. Por isso ele é dito intertestamentário. Alguns dizem interbíblico, porque nós temos a Bíblia hebraica e a do Novo Testamento. O livro de Malaquias foi escrito, ou Malaquias, entre 470 e 433 a.C. O Evangelho de Mateus foi escrito depois da morte de Jesus. Jesus morreu com 33 anos e, portanto, foi depois desses 33 anos, depois de Cristo, já na nossa era. Então, eu tenho aqui duas características diferentes. Porque Malaquias foi escrito quando eles voltaram do cativeiro babilônico. E quando eles voltaram, a língua era aramaica. O poder estava sendo exercido pelo Império Medo-Persa. E o governo dentro de Jerusalém estava sendo exercido pelo sumo sacerdote. Ora, no Novo Testamento, lá a partir dos evangelhos, a partir da vinda de Jesus, eu não tenho uma língua aramaica, eu tenho uma língua grega. O poder já era outro, o Medo-Persa já havia sido conquistado pelos gregos, que foram conquistados pelo Império Romano. Então era o Império Romano quem administrava tudo aquilo. E o governo não estava nas mãos de um sumo sacerdote, o governo estava nas mãos de Herodes, chamado Herodes o Grande, porque foi uma sucessão. Os seus filhos também se chamavam Herodes, com outro pseudônimo, mas este era o Herodes pai, ou o Herodes chamado Herodes o Grande. Então nós temos um intervalo aí de aproximadamente 400 anos em que tudo isso aconteceu, que é o que a gente vai discutir aqui com o amado. Dividi então estes vídeos em 7 períodos. O período babilônico, que eu preciso entender como é que as coisas estavam acontecendo lá. Depois, o período persa, que é quando os persas dominaram os babilônicos. Os persas foram dominados por Alexandre Magno, que era grego. Então, eles só reinaram de 559 a 331 a.C. Alexandre Magno teve um reinado pequeno, ele foi de 335 a 323. A era dos Ptolomeus foi de 323 a 204 e eram gregos advindos de Alexandre Magno. E os Seleucidas foram de 204 a 166, que eram também vindos dos gregos, eram dos generais de Alexandre Magno. Depois os judeus tomaram conta de novo, que é o período Macabeu ou Asmoneu. Isso durou de 166 até 37 a.C. E depois veio o período romano. Os romanos assumiram
o governo, né, em 37 antes de Cristo, e isso foi até o Novo Testamento, veio Jesus, vieram os apóstolos, e isso aconteceu até depois, né, inclusive Apocalipse. Então, todo o Novo Testamento foi da época de domínio do Império Romano. Então, vamos ver. Começamos pelo cativeiro babilônico. Esse cativeiro babilônico, nós vamos ver algumas questões importantes, 6 questões importantes. A questão da deportação, a questão dos judeus na Babilônia, o porquê deste cativeiro, os profetas que trabalhavam nesta época, o resultado do cativeiro e o fim da Babilônia, porque daí a gente já tem um novo império. As deportações foram várias, não houve uma deportação. Houveram ciclos de deportação do povo de Judá, porque o reino do norte, Israel, já havia sido deportado pela Assíria. Judá resistiu um pouco mais. Em 605, o rei judeu era Jeoiaquim. Jeoiaquim, ele se insurgiu contra o Império Babilônico. Ele foi amarrado em cadeias de bronze, a Bíblia relata isso, e a história também, e ele foi exilado na Babilônia. Quem estava no governo babilônico era Nabucodonosor. Nesta época, junto com Jeoiaquim, foram também Daniel e Ezequiel. O seu filho, Joaquim, ficou no trono judeu. Ele era representante, então, do rei Nabucodonosor. Ele ficou até 597 no trono. Quando ele se insurge, tenta fazer uma reação, uma revolução contra os babilônicos, e ele é levado para a Babilônia também por Nabucodonosor. Quem fica no seu lugar, são outros reis, até a época de 586, quando Zedequias é morto. Ele morre, toda a sua família é morta, e Judá, Jerusalém especificamente, que era a capital, se rende por fome. Então eles estavam passando fome, e aí eles se renderam ao general da Babilônia, que era chamado Nebuzaradã. Isto tudo está relatado na Bíblia. Isto tudo o amado pode ler na Bíblia, lá em Reis. Nebuzaradã, então, saqueia Jerusalém, incendeia o templo e leva todos os cativos para a Babilônia. Quem dos cativos? Os ricos, os poderosos. Os pobres ficam em Jerusalém. E a Babilônia, o reinado da Babilônia, o imperador, ele deixa em Jerusalém um governo com o nome de Gedalias ou Gedalias. Gedalias é o representante, então ele fica governando Jerusalém em nome da Babilônia. Jeremias também fica. Ele ficou aqui, e depois a história conta, o próprio livro de Jeremias diz que ele teve que sair de lá porque ele foi levado, e ele acaba indo para o Egito, e ele acaba morrendo no Egito. Então ficaram os pobres e ficou Jeremias aqui. Por quê? Porque havia de acontecer o retorno, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Lá na Babilônia, o que acontece com esses cativos? Eles foram levados para um bairro próprio, era um bairro específico para eles. E lá eles tinham liberdade de culto, eles tinham liberdade de costumes. Então eles continuavam a respeitar o sábado, eles continuavam a praticar a circuncisão, eles continuavam fazendo jejum e oração. Mas oração aonde, uma vez que o templo não existia mais? Então eles criaram lugares específicos para adorar o Senhor, estudar a lei,
e fazer as suas orações, que era a sinagoga. Então começa a surgir aqui, inicia-se as sinagogas, que inclusive vai, né, quando o povo volta para Jerusalém, quando volta para o reino, essas sinagogas são reativadas lá, porque o templo já está destruído, então eles são reativadas, e inclusive Jesus pregou em várias sinagogas, conforme os textos que nós vamos ver no Novo Testamento. Eles mantiveram lá na Babilônia as genealogias, tanto sacerdotal quanto a real, ou seja, a descendência de Arão foi mantida, foi conservada, e a descendência de Davi foi mantida e foi conservada. Isso porque quando eles retornaram, a gente viu isso lá em Neemias, em Esdras, etc. Essa genealogia ela foi utilizada para a repovoação de Jerusalém. Eles se tornam comerciantes lá. Eles eram pastores, agricultores, só que lá na Babilônia eles se tornam comerciantes e eles começam a enriquecer. Tanto isto é que quando o povo volta, quando o povo volta com Esdras, Neemias, etc., muitos não querem voltar. Por quê? Porque a sua vida está muito boa lá e eles não querem correr riscos em Jerusalém, em Judá. Então eles ficam na Babilônia, eles formam comunidades na Babilônia. Por que o cativeiro? Qual é o objetivo do cativeiro? Por que o cativeiro aconteceu? A palavra diz, a palavra nos explica que o cativeiro aconteceu em consequência do pecado. Os profetas disseram isso, a história conta isso, né? Os livros da Bíblia contam que por causa do pecado o Senhor iria tirar a sua presença, ou seja, o templo ia ser destruído, ele iria diminuir a sua descendência, então muitos morreram, só um resto voltou, a Bíblia diz que só um resto volta da Babilônia. E eles perdem a terra. Então são 3 consequências por conta do pecado. Então eles vão ser levados em cativeiro, eles perdem a terra, eles perdem o local de adoração, a presença de Deus, e eles perdem a descendência porque eles são bastante diminuídos em tamanho. E lá eles iam fazer o quê? Lá eles iriam ser purificados da idolatria. Então, na verdade, o que acontece é que Nabucodonosor foi utilizado por Deus, ele foi um instrumento de Deus para corrigir a idolatria dos judeus. O amado viu que nós temos um vídeo falando sobre essa idolatria, provando esta idolatria e provando que aquilo que os profetas falaram a respeito da idolatria estava confirmada pela arqueologia, ou seja, sobraram restos da prova da idolatria destas pessoas. Os profetas que estavam atuando neste período foram Ezequiel, que a gente falou agora há pouco, Daniel, que a gente falou agora há pouco, Jeremias, que a gente falou agora há pouco, e Isaías, que a gente não mencionou, mas que ele também estava atuando, prevendo este período interbíblico, este cativeiro. Então Ezequiel, por exemplo, foi levado à Babilônia em 605. Ele é um profeta, o profeta da esperança, porque ele deu esperança para os judeus lá na Babilônia, lá anunciando a graça de Deus. Quando da restauração do povo. Isso efetivamente ocorreu 70 anos depois. Daniel também foi para lá nesta mesma época, e Daniel teve uma posição diferenciada. Ele teve uma alta posição na corte da Babilônia. Ele era vice-rei lá na Babilônia. E à medida em que os reis passavam, Daniel continuava lá sem maiores problemas. Inclusive foi ele que disse que o reino da Medo-Pérsia iria ser tomado, Então, o reino da Babilônia iria ser tomado pelo reino da Medo-Pérsia,
né, por Ciro. Então, foi ele que revelou alguns e muitos significados de sonhos, muitos significados de visões. Inclusive, foi ele que relatou essa sequência de reinos, né, de uma visão que ele teve. Jeremias ficou, ele não foi para a Babilônia. E lá ele exortava os israelitas ao arrependimento antes da queda e depois da queda, confortando os cativos. Foi ele que disse que o cativeiro duraria 70 anos, como de fato aconteceu. Isaías, ele fala sobre o abatimento de coração daqueles que estavam no cativeiro, então ele tenta edificar estes abatidos. Ele fala que o Senhor é o verdadeiro Deus, não são os deuses de imagem, os falsos deuses. E ele também fala que o cativeiro é provisório, e ele fala mais, ele diz que haveria de vir o Senhor sofredor, que nós entendemos como Jesus, o Messias. E isso acontece efetivamente 400 anos depois, quando veio Cristo, já no Novo Testamento. O resultado do cativeiro. O que eu tenho como desfecho para o cativeiro? Primeiro, que se criam as sinagogas. As sinagogas vão ser importantes no Novo Testamento, inclusive para a pregação que o próprio Jesus fazia, porque Jesus também pregava nas sinagogas. E todos os apóstolos, principalmente Paulo, que viajou um monte, ele ia primeiro para as sinagogas, pregava dentro das sinagogas para os judeus e depois para os gentios. Uma segunda consequência foi que desaparece aquela idolatria, do jeito que existia a idolatria antes do cativeiro. Então, naquele ambiente idólatra da Babilônia, o povo aprendeu que a idolatria não levava a nada. E até hoje eles têm aí uma prevenção bastante grande em relação à idolatria. E acontece também a dispersão dos judeus por todo o mundo. Na Ásia, na África, no Egito, né? Por todo o mundo, os judeus fazem a dispersão. E eles levam com eles esta ideia básica de um único Deus. E, portanto, facilita depois, quando dá pregação, eles já são acessados em primeira mão e depois aos gentios. Então, estas três questões são resultado do cativeiro babilônico, que vão ter influência lá na frente no Novo Testamento. O fim da Babilônia acontece por conta da conquista do reino, do Império da Babilônia, por Ciro o Grande. Isso aconteceu em 538. Quem estava no poder era Nabonido, mas não era Nabonido que reinava, era o seu filho Belsazar. Se o amado lembrar, vai dar uma olhadinha lá em Daniel, você vai encontrar as ações errôneas de Belsazar que fizeram com que Ciro o Grande pudesse conquistar. Ciro o Grande tem uma profecia em Isaías que era ele que iria fazer isso. Então aqui nós temos o Império da Babilônia, que estava colocado desta forma aqui, né, que tinha dominado tudo isso, e depois o Império Medo-Persa, que era desse tamanho e depois alcançou também a Babilônia. Amém, amados? Bons estudos!